Estamos de volta, talvez com o nosso bloco mais esperado aí dessa tarde, sobre terapia hormonal na paciente com endometriose na menopausa. Continuamos aqui com os nossos convidados, Dr. Tomio Arazawa, a doutora Lilian, Dr. Juliano, Dr. Renato, e gostaríamos de receber nossa super nutricionista, Juliana Gropp, bem-vinda. Vamos começar aí, então, a nossa rodada. Lembrava vocês que as nossas enquetes estão abertas, tá? Em seguida, por favor, respondam para a gente poder comentar no final do nosso bloco, da nossa rodada, desculpe. E o tópico-chave dessa rodada. Há muitos anos, a chegada da menopausa é associada ao uso da terapia de reposição hormonal para amenizar os sintomas ocasionados pela diminuição significativa dos estrogênios que são produzidos pela mulher nessa fase. Sendo a endometriose uma doença estimulada por estrogênios, é indicada a terapia de reposição hormonal com estrogênio nas mulheres que chegam nessa fase com a história de endometriose? Então, a gente comentou no bloco anterior. O estrogênio é um dos principais hormônios que estimulam os focos de endometriose. Quando a gente entra na menopausa, muitas pacientes podem melhorar dos sintomas porque cai essa produção ovariana, né? Agora, essa queda de produção ovariana pode ocasionar outros sintomas que são sintomas climatéricos que podem impactar na qualidade de vida. Então, vamos lá. Primeira pergunta, é possível fazer terapia de reposição hormonal na menopausa em mulheres com história de endometriose ou é contraindicado? Eu acho que essa pergunta a gente pode discutir principalmente entre Tomil, Dr. Juliano e Dr. Renato. Vamos começar, Tomil? Vamos lá. É possível, sim, fazer terapia de reposição hormonal nas pacientes com endometriose, porque não necessariamente, né, essas lesões vão ser reativadas, as dores vão ser reativadas nessas pacientes. Tá? Então, não é uma regra absoluta, é uma tendência, é um ponto de atenção quando a gente vai cuidar da paciente na menopausa, tá? Mas tem muitos pacientes que se beneficiam e ficam muito bem com ele, apesar da endometriose. Né? Então, a dose geralmente que é dada na reposição hormonal é aquela mínima possível para trazer os efeitos necessários, né, para garantir o bem-estar da paciente. E às vezes isso não é o suficiente para reativar muitas dessas lesões, principalmente para as pacientes com lesões mais leves. Né? Lógico, a endometriose se comporta de forma muito diferente em cada paciente. E tendo aquele cuidado especial, que já foi comentado na rodada anterior também, de dar preferência para a associação do hormônio progestagênio também. Existem outros tratamentos hormonais também que podem ser mais adequados, e aí tem que ver muito a adaptação da paciente. Tem hormônios que vão, né, meio que bloquear um pouquinho a parte da estimulação estrogênica ali no útero, por exemplo, que pode ser uma alternativa, mas são métodos orais, como a tibolona, por exemplo, mas nem todo mundo fica tão bem. Tem paciente que usa a tibolona, por exemplo, para reposição hormonal e piora a dor também, né? Então isso realmente é muito individualizado. Mas com casos selecionados, aí vendo a característica individual de cada uma, pode ser sim, não possível, mas bem provável a possibilidade. Perfeito, perfeito. Unindo a pergunta, né, do Tomil e aí para os outros dois especialistas conosco, Dr. Juliano, que você já comentou no bloco um pouquinho no bloco anterior, existe algum risco associado à terapia hormonal na menopausa para essas pacientes? Perfeito. Na verdade, aqui é muito importante frisar, indo de encontro com o que o Tomil já respondeu na pergunta anterior, que vamos ter diante da mulher após a menopausa, com história de endometriose, situações bem distintas. Ela pode ter história de endometriose com um tratamento cirúrgico super adequado, completo, e chegou nesse período após a menopausa sem evidência de endometriose, e atualmente isso é bastante palpável com os exames de imagem, com a capacidade que os exames de imagem, que tanto falamos aqui, têm de diagnosticar e mapear a doença. É possível que a gente tenha essa imagem mostrando se a paciente realmente tem ainda resquício ou não da doença. É possível ter história de endometriose que sempre tratou clinicamente, nunca fez uma cirurgia, então ela entra nesse período após a menopausa com a certeza de que ela tem as suas lesões. E aí, pensando nesses riscos, que é essa pergunta, é importante saber que tipos de endometriose, que locais que essas lesões de endometriose estão, porque isso também pode fazer diferença. E aqui, o maior ponto de atenção, não é o único, mas o maior ponto de atenção é a presença, por exemplo, do endometrioma ovariano. Então, pacientes que têm cistos de endometriose, os endometriomas,
que não foram operados e entrou no período após a menopausa, estão assintomáticas, estão bem e vão ter a indicação da reposição hormonal, como já dito, é possível. Não são todas essas pacientes que terão influência e estímulo do tratamento hormonal nas suas lesões, mas o olhar para aquela paciente que tem endometrioma deve ser muito de perto, porque sim, os poucos estudos e relatos de caso que a literatura de todo mundo mostra, nessas pacientes especificamente, existe um risco aumentado para que essas lesões de endometriose, em algumas situações, possa até sofrer a transformação para lesões malignas. Então, isso é praticamente improvável de acontecer ao longo da fase jovem, adulta jovem, pré-menopausa, mas esse risco de malignização da endometriose, de se tornar um câncer, que é uma pergunta cada vez mais frequente das pacientes, é um medo que as pacientes trazem, o que os estudos mostram é que esse risco, ele parece de fato ficar aumentado na vigência da reposição hormonal na paciente que está com a lesão, não naquela paciente que teve sua lesão removida anos antes de iniciar a reposição hormonal. Perfeito. Então, evoluindo aí a pergunta, doutor Renato, que você já começou também um pouquinho a falar no bloco anterior sobre isso. Como fazer essa terapia de reposição hormonal? Então, a gente viu que talvez essa paciente esteja no climatério, entrou na menopausa, tem sintomas específicos e pode se beneficiar do tratamento com reposição hormonal. Qual a melhor opção? Como fazer? Tem benefícios? Ju, eu acho que, assim como a endometriose, a terapia hormonal, que é o termo correto, né, a gente fala de reposição, mas é a mesma coisa aqui que a gente está falando. Ele é um universo enorme, né, então a gente não pode entender que é uma coisa só. Né, então, falar que reposição hormonal aumenta câncer de mama, vírgula, qual reposição, para quem, né, então a gente tem que detalhar. Então, acho que algumas coisas assim para aprender. Quando a gente fala de reposição hormonal, 3 pontos são importantes. Qual medicamento ou quais medicamentos, qual é a via, qual é a dose, é estrogênio, enfim, é um estriol que é mais fraco ou é um estradiol que é mais forte, se você está usando implante, adesivo, PET, gel ou até comprimido via oral ou até progesterona vaginal, intrauterina ou via oral. Para quem? Então, quem é a paciente que você está tratando, talvez esse seja o principal. E quando? Então, se você respeita essas regras de usar a melhor forma possível, e veja, não necessariamente a mais moderna, existem formas antigas muito seguras para a paciente adequada, que necessita e que está de preferência naquela transição, naquela janela, em geral, quanto antes, melhor. Quando, né, acho que acabei falando aqui do timing, né, então, e até quando que ninguém sabe, né, então, até quando parar a reposição, será que são 5, 10 anos? Hoje, acho que a literatura é um pouco mais tranquila em relação a isso, mais liberal de permitir às pacientes que estão bem continuarem com a sua reposição hormonal, né. Então, esses são os pontos importantes. Então, contraindicação são poucas. Quais são as contraindicações? A paciente que tem câncer de mama, ou tem uma suspeita muito forte, está numa investigação. Paciente que tem um sangramento uterino estranho, né, e demanda uma investigação, principalmente pensando em câncer de endométrio. Alguma doença hepática ativa, que é extremamente raro. Ou se ela tem trombose, se ela, né, passou por um processo agora de trombose e está usando um anticoagulante, a gente evita o hormônio, mesmo que seja não por via oral, né? Então, são poucas pacientes que a gente atende e fala, olha, você não pode usar a reposição. Talvez o público mais, que se encaixa aqui mais, é aquela paciente que nunca usou reposição e hoje ela tem 65 anos. Então, sim, passou daquela janela e talvez a reposição tenha um pouco mais de risco do que benefício nessa fase. Perfeito. Então, o que a gente tem que pensar, pessoal que está aí nos assistindo, é que quando a gente pensa em terapia hormonal ou terapia de reposição hormonal em qualquer paciente, normalmente a gente associa um estrogênio a um progestagênio, né? Por que isso? O estrogênio auxilia na melhora dos sintomas, né? Diminui perda de massa óssea, diminui os fogachos, melhora a libido. E a progesterona, o progestagênio, normalmente ele protege o endométrio, a camada interna do útero para as pacientes que têm útero. Na paciente com endometriose, normalmente a gente também faz essa associação,
para as pacientes que têm útero para proteção endometrial. Além disso, como a gente comentou no bloco anterior, o Dr. Renato comentou, a utilização do progestagênio é importante para impedir com que a doença se reative muitas vezes, ou para diminuir os sintomas da endometriose, né? Então, a gente tem 2 pontos importantes aí, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Tanto a proteção do endométrio para as pacientes que têm útero, quanto a diminuição de chance de ativação da doença. Vocês querem comentar sobre isso? Sim, acho que é um ponto bem importante. E acho que isso traz um gancho por uma confusão também e até pela prática que a literatura acabou reunindo uma série de casos que mostrou justamente essas possíveis complicações, porque muitas mulheres com história de endometriose fizeram esterectomia, tiraram o útero, chegaram no período após a menopausa, necessitando fazer a reposição hormonal e, por estarem sem útero, essa preocupação de usar e associar o progestagênio, a progesterona, para proteção endometrial, acaba não sendo necessária. E justamente isso, pegando estudos das últimas 2 décadas reunidos, foi feito muita reposição ou terapia hormonal apenas com estradiol, nas suas mais variadas vias de administração, sem essa devida proteção da progesterona em pacientes sem útero, mas com endometriose. E foi justamente nessa população que o estradiol isolado, em uma pequena porcentagem dessas pacientes, despertou a reativação da doença. E por isso, sim, é importante e hoje é recomendação para a terapia hormonal em mulheres com endometriose, independente de ter ou não útero, a associação com um tipo de progestagênio. Perfeito. Falando um pouquinho da história, acho que a analogia é até quando começou a reposição hormonal, lá na década de 40, 50, 60, que explodiu, só se usava estrogênio, né? Só um derivado de um estrógeno equino. E mesmo nas pacientes que tinham útero. E na década de 70 apareceram os primeiros estudos mostrando que aumentava câncer de endométrio. Então a gente aprendeu que era importante usar a progesterona ou progestagênio para fazer esse balanço entre os 2 hormônios e proteger o útero. Tem 2 pontos importantes. A progesterona ela tem uma função sistêmica no corpo que é interessante, eu não diria que para todo mundo, mas para algumas pacientes, principalmente quando ela é usada de forma natural, pelos metabólitos, a allopregnenolona e a pregnenolona, que tem um efeito sedativo, e aquelas pacientes que têm dificuldade de dormir, que é muito comum ter insônia nessa transição, pode ser um aliado interessante usado por via oral, é um hormônio muito seguro por via oral, mas para a maioria é um hormônio importante para o útero. E aí é o que o Gil acabou falando, sim, as pacientes que não têm útero, elas também precisam usar progestagênio. E é muito fácil esquecer isso, né, Gil? Acho que nem sempre o médico que trata a menopausa, ele vê endometriose. E aí, de repente, ele tem uma paciente que tem dor, está com 50 e poucos anos, usando só estrogênio, não tem útero, e nem passa pela cabeça que pode ter tido uma endometriose, tem algum nódulo na pelve, e muitas vezes essas pacientes passam por uma cirurgia achando que é um câncer, achando que é algo mais grave, e geralmente é a endometriose. Então, dicas aqui, né? Primeiro, fazer um bom exame de imagem, um ultrassom com preparo ou até uma ressonância, mesmo nessas pacientes que estão aí na pós-menopausa. Lembrar do histórico, uma anamnese, né? Então, você já fez alguma cirurgia, você teve endometriose, quantos filhos você tem, como é que foi seu histórico cirúrgico? Acho que isso é fundamental. Perfeito. Lili, quer complementar? Eu queria complementar, porque a gente fala muito, né, dos sintomas da endometriose de dor, e quando a gente fala na pós-menopausa, os sintomas da endometriose também podem vir de forma diferenciada, não somente com dor. Aliás, a própria menopausa já traz sintomas diferentes, como, por exemplo, e aí eu puxo o sardinha aqui para o meu lado, o uroginecologista, os sintomas vesicais, porque tem muitas mulheres que começam com sintomas mais de urgência para ir urinar, infecções urinárias de repetição, como a gente já comentou nos blocos anteriores, e muitas vezes isso pode ser sim agravado pela menopausa, mas às vezes é uma coisa para a gente se pensar, será que essa mulher não tem alguma outra causa por trás para ter esses sintomas urinários, ou para ter os sintomas intestinais, às vezes, ou uma diarreia crônica, ou uma obstipação, alguns outros comemorativos meio inespecíficos que podem acontecer nessa fase e que podem ser
alimentados por uma endometriose que está lá e que às vezes não foi diagnosticada. Então vale a pena a gente ter um pouquinho dessa sensibilidade para investigar um pouquinho mais profundo. E claro, nessas mulheres que precisam de terapia hormonal, se ela está só com um estrogênio, considerar sim o uso da progesterona e até a troca eventualmente, que pode acontecer. O Dr. Tomil falou sobre a tibolona. A gente vê como a primeira alternativa é sempre o estrogênio mais progesterona por via não oral, como o Dr. Renato falou, principalmente pela sobrecarga hepática. A gente sabe que a via oral do estrogênio tem uma sobrecarga do fígado muito maior e as vias transdérmicas e outras vias como pellet também acabam sendo mais ideais. Mas, para algumas mulheres, elas não são toleradas e às vezes a tibolona, né, pode ser uma alternativa, que é um outro tipo de hormônio, que tem sim uma ação boa para a parte da menopausa, para a parte da osteoporose e não estimula o endométrio e possivelmente uma proteção também para a endometriose. Excelente, excelente. Queria trazer também uma questão complementar, que desses estudos que o Dr. Juliano falou, às vezes são estudos, a gente não sabe exatamente se a esterectomia foi associada à remoção de todas as lesões de endometriose também. Com certeza não. Então, porque são estudos mais antigos, né, para fazer um acompanhamento de longo prazo com terapia hormonal estrogênica isolada nessas pacientes, muito potencialmente essas pacientes fizeram a esterectomia, as lesões ficaram, né? Mas como não temos novas evidências, a gente sugere a associação tanto do estrogênio quanto do progestagênio nesse momento. A medicina é uma ciência de verdades transitórias, né? Então talvez agora com novas técnicas cirúrgicas, fazendo uma cirurgia mais completa dessas pacientes, talvez futuramente falar assim, olha, tirando as questões que o Renato falou, que a paciente tem o benefício da progesterona ou progestagênio eventualmente, mas principalmente natural, né, por outras questões, né, talvez no futuro não seja tão fundamental assim, mas isso a gente não tem como dar certeza ainda, né, gente? Mas a gente tem que lembrar e avaliar com muito cuidado, né, esses estudos, porque geralmente são estudos mais antigos de longo prazo, né? Para mim está muito claro que o grande problema, e eu tentei trazer isso na minha fala anterior, é a paciente que tem evidência de lesão, o comportamento sem dúvida é diferente daquela paciente que não tem a lesão, porque o estímulo do hormônio é justamente na lesão. E nesse cenário que o Tomil trouxe, que é a paciente tratada de maneira completa, sem nenhuma evidência de resquício de lesão, não tem lesão para ser estimulada. Então, eu vejo que sim, vai ser totalmente viável e, no meu ponto de vista, já é possível para essas pacientes, onde temos certeza que não existe lesão, fazer uma reposição, uma terapia hormonal mais segura, porque, de fato, aquelas pacientes sabidamente tinham endometriose nesses estudos da década de 80, 90 e começo dos anos 2000. Só ressaltar 2 pontos. Primeiro que a cirurgia é uma baita ferramenta para essas pacientes e até os próprios guidelines hoje, eles são muito liberais em relação à indicação cirúrgica para paciente na pós-menopausa que tem suspeita ou tem diagnóstico de endometriose, para retirar essas lesões e você poder fazer uma terapia hormonal sem progestagênio. Aí você vai perguntar, poxa, mas por quê? Não é tão simples? É só dar essa progesterona. Não é tão simples assim, né? Porque, primeiro, é um medicamento a mais, geralmente essa paciente tem que tomar de forma contínua, e lembra, é um jogo de longo prazo. Qual é a aderência de um medicamento que você vai adicionar na vida dessa paciente que ela vai usar por décadas, né? E tem efeito colateral, e talvez, dependendo do perfil de progestagênio, pode ter sim um risco para a mama. Então, hoje a gente sabe que o principal, vamos chamar de vilão aqui, talvez para a mama, não é o estrogênio, né? Não é o estradiol, mas sim, provavelmente, para algumas pacientes, o progestagênio sintético. Então, se possível, simplificar a terapia hormonal é uma coisa fantástica. E eu acho que a cirurgia é brilhante nesse sentido. Perfeito. Eu queria trazer uma última consideração aqui, e aí se vocês quiserem comentar, na paciente com endometriose, que não está nessa fase de transição, a gente pode utilizar o DIU, em alguns casos, o DIU-Mirena para tratamento da endometriose.
Na paciente que não tem endometriose, que está na transição ou entrou na menopausa, que está fazendo reposição com hormônios, né, ou terapia hormonal, a gente pode usar o Mirena já, os guidelines já autorizam a gente utilizar o Mirena para proteção endometrial. Inclusive é um recurso, uma ferramenta excelente, porque o Mirena, a ação hormonal do Mirena, do Dilmirena, é local, né, muitas vezes, e é pouco sistêmico. Então os efeitos colaterais dos progestagênios, que às vezes as pacientes sentem, são menores. Na paciente com endometriose, a gente não tem estudos ainda, né? Então, eu queria saber a opinião, rapidamente, a opinião aí dos 3 principais especialistas sobre a utilização do Mirena para essas pacientes em combinação com estrogênio terapia. Vocês costumam fazer? Vocês indicariam como fazer? Eu acho que é uma ferramenta excelente por 2 motivos. Primeiro, tem muito menos efeito colateral. Eu vejo as usuárias de Mirena na pós-menopausa com muito menos efeito sistêmico. Aquela acne, aquela oleosidade, queda de cabelo. Claro que o sangramento irregular é algo muito, muito infrequente. Então, e o segundo ponto é que é de longa duração. A gente costuma ver o Mirena durando mais do que 5 anos, inclusive, que é o que está em bula. Pelo menos 6, já tive paciente que durou 8 anos. Então, a paciente que tem útero precisa dessa proteção, eu acho que é uma forma mais prática e segura, apesar de ventilar em alguns estudos falando de riscos, né, de longo prazo. Eu não acho que tem uma relação causal. Então, eu particularmente, Ju, eu gosto muito dessa associação. Muitas pacientes acham estranho quando você oferece o Mirena na pós-menopausa. Elas falam, poxa, mas eu não preciso, né? Porque é tido como um contraceptivo. Mas na Europa, a bula, né, o Mirena tem on-label, é um uso on-label lá na Europa. Aqui no Brasil e nos Estados Unidos ainda não, mas é um uso off-label muito seguro, né? A gente tem vários estudos mostrando que é extremamente seguro. Sem dúvida. Eu acho que só entrando no gancho da paciente com endometriose, o principal cuidado que tem que ter, e se o Dilmirena está sendo utilizado não só com o intuito da proteção endometrial, tratar a endometriose que existe nessa paciente no período após a menopausa, de novo, trago aqui a atenção ao endometrioma, né? O Dilmirena, ele está associado à chance do endometrioma aumentar, isso na paciente pré-menopausa, porque essa paciente ainda ovula. Isso não acontece após a menopausa porque houve falência ovariana, mas não temos essa experiência para poder relatar se existe algum tipo de piora por conta do Dilmirena após o período da menopausa. Acho que o único ponto de atenção que eu colocaria em relação ao Dilmirena, o principal, no meu ponto de vista, para pacientes com endometriose, especialmente os pacientes que têm muita dor ainda, né, e tem muita sensibilidade pélvica, uma hipersensibilidade na região, porque o Dilmirena pode, em algumas situações de hipersensibilidade, piorar, intensificar as dores pélvicas dessa paciente. Então, apesar dele ser utilizado justamente para combater a dor, né? Exatamente, mas aquelas pacientes que têm dor miofascial mais intensa, tudo onde você encosta dói, a gente vê que a adaptação é muito pior ou, eventualmente, piora o quadro de dor dessas pacientes. Isso poderia acontecer mesmo depois da menopausa, eventualmente, né? Então, é um ponto de atenção bastante importante. Perfeito, ótimo, ótima discussão. Vamos lá, Ju. Sua participação é fundamental nessa rodada. Estamos falando de hormônios. Quais as alternativas não hormonais para ajudar no tratamento dos sintomas climatéricos? E aí eu já emendo, né? Quais os potenciais benefícios e riscos dos fitoestrogênios? A gente vê muitos pacientes que querem utilizar os fitoestrogênios. Então, o que a gente tem aí de evidência, prática clínica? Se você puder comentar um pouquinho da parte alimentar. Claro. Bom, eu acho que tem crescido essa busca por diminuir, na verdade, o uso de hormônios, né? Então, buscar alternativas naturais para o tratamento. E, nesse sentido, entram os fitoestrógenos. Fitoestrógenos são polifenóis, compostos bioativos de plantas, mas que têm uma estrutura muito parecida com o estrógeno endógeno. É tão parecida que ele até é capaz de se ligar nos receptores de estrogênio do nosso corpo. A afinidade não é tão boa quanto a do estrógeno, então ele não se liga com a mesma força que o estrógeno endógeno, mas ele se liga. E aí fica aquela dúvida, né? Que tipo de ação ele tem quando ele se liga a esse receptor? E essa é a maior questão com relação à endometriose. Eu acho que se a gente for pensar tudo que foi discutido até agora, se a gente for usar o fitoestrógeno, a gente não tem a progesterona, por exemplo. A gente está usando só o estímulo de estrógeno. Ainda não tem estudos com endometriose, é muito pouco. Existe um estudo que, na verdade, não foi feito com pacientes com endometriose, mas que acompanhou mulheres que usavam fitoestrógenos por muitos anos. E em alguma pequena parcela, em 3% dessas mulheres, teve um aumento do endométrio
usando isoflavonas por 5 anos. Então, a gente realmente não tem segurança para usar. Teoricamente, eles podem trazer benefícios, ainda é uma evidência baixa, mas o que se atribui aos fitoestrógenos é que talvez eles melhorem risco cardiovascular, melhora a densidade óssea, melhora também dos sintomas como os fogachos, mas a evidência ainda é pequena. Existem outras medidas que talvez sejam mais eficazes do que eles. Então, só para esclarecer o que eu falei da isoflavona, mas os fitoestrógenos são divididos em 3 subgrupos. Lignanas, que estão muito presentes na maior parte dos alimentos, mas a linhaça é uma boa fonte. As isoflavonas, que vêm principalmente da soja. E os comestanos, que estão presentes em alguns feijões e leguminosas. Então, a gente tem essa ingestão deles através de alimentação, mas quando a gente faz o tratamento, concentra essa quantidade em cápsulas. Então, o que eu posso dizer? A gente não tem evidência, eu acho que não é tão seguro ainda, porque a gente tem esse problema de não estar usando os 2 hormônios ao mesmo tempo. Pode existir um estímulo do endométrio, então a gente pode talvez piorar os sintomas. E não é um benefício tão grande com relação aos sintomas do climatério que vale a pena você arriscar, sabe? Quer citar, então, alguma fitoterapia aí que pode ter benefício para os fogachos? São os principais sintomas? Ju, eu queria ter mais evidência, mas infelizmente eu não tenho. Agora, é interessante, por exemplo, a gente gosta da maca peruana, né, Lili? Mas... essa maca é boa. Que a maca peruana, ela não usa um mecanismo hormonal, ela é uma planta, uma raiz, na verdade, tem uma ação mais adaptógena, que melhora libido, talvez a disposição, e pode ter algum benefício na endometriose, na menopausa, tá? É segura, justamente por não ter essa via hormonal. Ainda não são muitas evidências, mas a gente vê na prática clínica que melhora. Alguns que são utilizados, que não tem tanta evidência, tá? Chá de amora, por exemplo, acho que é um uso bem popular. Não tem estudos que comprovem que ele ajude. É uma excelente fonte de antioxidantes, então, claro, vai ser bom por outros motivos. O inhame também, que é fonte de diosgenina, que na verdade tem uma ação semelhante à progesterona, mas também tem toda aquela questão de a gente não saber quanto que ele age, não temos evidências. Bom, no final das contas, acho que volta aquilo que a gente falou ontem, né? Bastante sobre fitoterapia. Nunca vai ser uma solução sozinha, a gente tem que sempre associar com um estilo de vida mais saudável para ter benefício. Perfeito. E queria só acrescentar que assim, o uso do fitoterápico, apesar de não tem tanta evidência, a gente sabe que pelo fato de ser um hormônio de planta e ter uma ação muito semelhante aos hormônios nossos, né, dos seres humanos, também tem contraindicações. Então não é para vocês saírem tomando de qualquer jeito, sem prescrição médica, tem risco. Sim. Então, gente, mesmo fitoterapia, façam uso se for indicação do seu médico. Tá? E aí eu também acho que tem um a mais que eu acrescentaria, que daí seria da parte sexual, que seria o tribulus terrestre, que da maca peruana, e o tribulus terrestre é o que a gente mais usa também em sexualidade, além de ginseng, que aí são outros mecanismos, que atuam na parte dos vasos, dá mais vasodilatação, tem mais circulação sanguínea, tem contraindicações também, tem mais risco de sangramento, por isso não pode usar se não for por indicação médica. A resposta é muito individual, né, gente? Então a gente vê assim, para a terapia hormonal e para a fitoterapia é muito individual. Para finalizar aqui, Lili, você já trouxe um pouquinho no outro bloco, mas agora como a gente está de fato falando de tratamento, fala um pouquinho do laser pra gente, que é uma excelente alternativa, você citou, mas acho que agora vale a pena explicar o que é, né? Indicações específicas. Perfeito. Quando você não pode usar a terapia hormonal, o laser pode entrar para várias pacientes com endometriose, inclusive. Do ponto de vista sexual, inclusive, a gente sabe que tudo que a gente está conversando aqui agora, nada disso vai ter tanto efeito. Porque o efeito do ponto de vista sexual, e aí o que eu estou dizendo é mais vaginal, são os tratamentos locais. Então, por mais que você use hormônio mais progesterona, estrogênio mais progesterona, do sistêmico, seja por qualquer via, tem uma ação, inclusive, em libido, legal, às vezes pode dar uma melhorada na libido. Testosterona também, eventualmente, a gente acaba usando, principalmente nas mulheres que estão com mais adinamia, que estão muito cansadas, né? Tem indicações também, tem que falar com o médico, mas a testosterona traz um pouquinho mais desse ânimo do dia a dia e também funciona da parte sexual.
Mas não é só de hormônio que vive uma vagina. Vagina, na parte local mesmo, a gente precisa de tratamentos locais. E a vagina em si, ela na menopausa, ela fica muito mais ressecada, a mucosa fica fina, não tem muita vascularização, aquela musculatura está um pouco mais flácida. Então, todos os tratamentos que a gente tem locais são necessários, né? São até não necessários, mas são indicados para essa mulher. Primeira coisa, o uso de lubrificantes sem estrogênio e lubrificantes gerais, tá? Então, para algumas mulheres que não podem usar nenhum tipo de hormônio ou não querem, a gente pode usar lubrificantes à base de água ou que é chamados hidratantes vaginais, que ele deixa a mucosa vaginal um pouco mais molinha, vamos dizer assim, mas não tem uma ação na estrutura da mucosa. Tá? A gente tem ação hormonal sim local, que a gente pode usar, o principal que a gente usa é promestreno, também tem estriol, pode ser usado nessa região genital, e aí sim você tem uma modificação dessa mucosa, e aí aumenta um pouco mais a espessura, tem mais circulação sanguínea, melhora a lubrificação, melhora também as dores na relação sexual, mas muitas mulheres ou elas não se adaptam a esse tipo de método, porque tem que ficar passando o resto da vida. Algumas mulheres falam assim, doutora, eu usei 3 meses, funcionou 3 meses e depois eu parei e não funcionou mais. Não é para a vida toda. Enquanto usa, funciona. Parou de usar, parou de funcionar. Pelo resto da vida você não vai produzir hormônio. Então, pelo resto da vida você vai precisar desse tratamento, se é que você quer uma vagina funcionando legal. E tem muitas mulheres que usam e não têm uma resposta adequada. Ou algumas que nem querem usar, e aí a gente vai parte para o laser. O laser, eu tenho visto que assim, já é comprovado, e eu vejo na prática clínica o quanto benefício que ele traz. A gente tem vários tipos de laser, na verdade são energias vaginais. Tem o laser de CO2, laser de erbium, radiofrequência, ultrassom microfocado, todos eles têm uma ação de estímulo nessa mucosa vaginal, fazendo um estímulo de colágeno nessa região, fazendo com que você tenha mais circulação sanguínea local, melhorando lubrificação, sensibilidade durante a relação sexual, diminuindo dor na relação sexual, melhora pH vaginal, diminui chances de infecções na região genital, e tem alguns estudos mais recentes que até contribuem falando que diminui incontinência urinária nessas mulheres, principalmente incontinência urinária aos grandes esforços. Então a gente vê quanto benefício que tem esse laser. Acaba sendo um procedimento mais caro, então muitas mulheres às vezes não têm a condição. Quem tem essa condição também tem que entender que ao longo da vida você vai perder de novo essa estrutura da mucosa, então é um tratamento contínuo, uma vez por ano tem que fazer uma manutenção desse laser, mas o benefício que você tem na qualidade de vida, principalmente qualidade de vida sexual e do ponto de vista aí de incontinência urinária ou até algumas infecções locais, acaba sendo muito grande. A gente tem os exercícios de assoalho pélvico, que a gente também já comentou, mas que eu também queria reforçar aqui de novo, porque também tem função na parte sexual. Você melhorando a função desses músculos, você melhora também a circulação sanguínea local, além de segurar as estruturas, né, bexiga, útero, intestino, você segura essas estruturas e durante o sexo, a hora que você dá aquela apertadinha, fica gostoso para você, fica gostoso para o parceiro e todo mundo fica feliz. Perfeito. Só complementando que o laser também surgiu como tratamento para sintomas locais dos pacientes ali no climatério e menopausa que também não podem fazer terapia hormonal, né? Por exemplo, pacientes com câncer de mama em tratamento, trombose, então pode ser um excelente recurso. Gente, a gente vai para as nossas enquetes agora, são 6 enquetes, a gente precisa passar por elas antes do final da rodada. O que você acha que acontece com a mulher com endometriose quando entra na menopausa? Vamos ver o que o público achou. A maioria, 53%, que a endometriose fica ali e os sintomas podem continuar de forma mais leve, que de fato é o que a gente vê, né? A doença não necessariamente regride, mas por ausência de estrogênio, há uma diminuição potencial dos sintomas, né? Aí 26% a endometriose fica ali, os sintomas continuam os mesmos, pode ser que sim também, isso pode ocorrer em alguns casos, tá? E a endometriose fica ali e só dá sintomas se for estimulado com hormônios, 13% também, é o que a gente já comentou, isso é muito individual da resposta de cada paciente. Partimos para a próxima. Como estão os seus sintomas da endometriose após a menopausa? O Tomil quer comentar? Eu queria comentar que 6,7% comentou que fica curada da endometriose. Acho que é importante quebrar esse mito, né, que a menopausa também não cura a endometriose, tá, gente? De fato, ela fica ali, né, os sintomas tendem a melhorar de fato,
mas a menopausa não é para a grande maioria. Né? Exatamente. Foi o que confirmou, a enquete confirmou aí. Exatamente, mas não cura. Para essas 6,7% das pessoas, realmente que isso não é verdade, tá bom, gente? Melhora bastante, a gente está debatendo as formas de cuidar disso também, mas não cura. Perfeito. O que você acha que acontece com a mulher com endometriose quando entra na menopausa? Vamos ver o que o público achou. Opa, desculpe, repetir a pergunta. Como estão seus sintomas da endometriose após a menopausa? Não uso terapia de reposição hormonal e meus sintomas da dor melhoraram 30%. Então, de fato, é o que mais acontece mesmo. Não uso terapia hormonal na menopausa e meus sintomas de dor continuam 30% também. Olha. Né? Então, essas pacientes talvez não tenham sido adequadamente acompanhadas, né, em relação à endometriose. Uso terapia hormonal e não tenho sintomas de dor, 23%. Que bom. Que bom. Excelente. Meus sintomas de dor voltaram igual aos que eram antes, desde que iniciei a terapia hormonal, 7%. E meus sintomas voltaram mais diferentes aos que eram antes de iniciar a terapia hormonal, ou seja, podem ser sintomas da menopausa, por exemplo, sintomas urinários, né? Então condiz muito com o que a gente vem discutindo. Próxima enquete, você tem os sintomas mais comuns relacionados ao período pós-menopausa? Fogachos, que são as ondas de calor e insônia, dor de cabeça, alterações de humor, irritabilidade, secura vaginal, diminuição da libido? Sim, de fraca intensidade, 18%. Sim, de intensidade moderada, 63% tem sintomas aí climatéricos, gente. Sim, de forte intensidade, ou seja, aí quase 80% das que responderam tem sintomas importantes relacionados à menopausa, ao climatério, né? E nenhuma respondeu que não tem sintoma. Ju, e só dando um parâmetro, essa é a frequência que a gente costuma ver na população mesmo. Então não é uma coisa exagerada aqui dessas pacientes que estão nos assistindo. E aí eu acho que a importância de frisar que existe solução. Existe tratamento seguro, mesmo se você tem endometriose. Perfeito, perfeito. Inclusive, é a indicação da gente fazer os tratamentos. Algum médico já lhe disse que você não pode fazer terapia hormonal na menopausa por causa da endometriose? Essa pergunta é muito importante, hein? Sim, 36% e não 63%. Então, é até relativamente significativa, né, essa quantidade. Então, a gente pode, gente, desde individualizado e feito de maneira adequada, como a gente discutiu no bloco todo. Se você utilizava tratamentos clínicos hormonais antes de entrar no climatério para controlar os sintomas da doença, eles foram mantidos ou modificados, que foi o que a gente vem conversando ao longo dos 2 blocos. Mantidos, utilizava Mirena ou gestrinona ou Claira, né, que é o valerato de estradiol, um estrogênio natural. 45% manteve o tratamento. Modificava, utilizava métodos de etinil estradiol, que é o estrogênio sintético, e a equipe modificou em torno de 9%, e que foram modificados, que foi o que o Dr. Renato falou, né? Opções mais elegantes, preferi parar o uso hormonal e iniciei fitoterapia. Desculpe, não foi opções mais elegantes, iniciou fitoterapia, 45%. Ou seja, a maioria manteve o tratamento que já era antes feito, né? Com Clara e Mirena e gestrinona. Ou seja, o que a gente mais indicaria é o que elas menos fazem. Talvez. Ou não necessariamente modificação daquele tratamento, mas adição de algumas outras alternativas, né? Ou pensar em outras alternativas. Eu acho que também pela consciência dos profissionais de saúde, né, Lili? Exatamente. Então, a paciente às vezes não tem esse conhecimento e nem necessariamente deveria ter, né? Mas eu acho que a gente fala também para um público de médicos aqui, acho que isso é importante. Sim, com certeza. Foi sugerido acompanhamento com a equipe multidisciplinar para abordagem de outras necessidades presentes nessa fase, como utilização de fitoterapia, exercícios para assoalho pélvico, mudanças do estilo de vida. Isso ocorreu? Vamos lá ver a enquete. Nunca me foi orientado. Nunca me foi orientado. Gente, nunca não, pelo amor de Deus. Gente, acho que a gente mais falou, 60% nunca foi orientada sobre isso, né? E 40% foi orientada e realizou acompanhamento. Então, realmente, gente, precisa mudar, né? Precisa mudar. Eu queria até falar um pouquinho da alimentação, que eu acho que eu acabei não falando, mas a alimentação nessa fase pode sim ser benéfica. Porque a mulher que entra na menopausa, ela pode aumentar o risco cardiovascular. Então, existe um acúmulo maior de gordura na região abdominal, que é uma gordura mais metabolicamente ativa, que aumenta a resistência à insulina, está ligada à síndrome metabólica. Então, se você cuidar da alimentação nessa fase,
você sim vai ter muitos benefícios, não só para a sua qualidade de vida, mas como prevenção de doenças. Então, a alimentação saudável na menopausa, isso a gente não falta evidência sobre isso. Vale a pena, sim, procurar ajuda se você tiver dificuldade. A gente sabe que é uma fase de muitas transformações, né? Então, às vezes, vale a pena, sim, procurar ajuda para poder individualizar esse tratamento. Perfeito. Finalizando aqui o raciocínio sobre o risco cardiovascular, existem alguns estudos falando que na paciente com endometriose, na paciente na menopausa, o risco cardiovascular já é mais alto por conta da queda de estrogênio. Na paciente com endometriose é ainda maior. Acredita-se que porque elas entram em menopausa mais precocemente por conta de retirada dos ovários em cirurgias ou da própria falência ovariana mesmo, por conta de endometriomas ou de manipulações cirúrgicas. Então, assim, é muito importante o que a Gil está falando e é muito importante pensar na terapia hormonal para isso também, né, gente? Pela proteção cardiovascular. Exatamente, pela proteção cardiovascular. Aconteceu um estudo agora, Esse mês na Fertility, né, sobre o metabolismo do colesterol. Chegou. Em pacientes com endometriose. Então, e a reposição hormonal melhora, exatamente, né? Melhora esse risco cardiovascular. Perfeito. Gente, que rodada, que rodada. Excelentes discussões. Muito obrigada a todos de novo aí pela discussão rica. E aí, próximo bloco, gente, tratamento cirúrgico da endometriose na menopausa. Também muito esperado esse bloco. Esperamos vocês até daqui a pouco. A gente fez uma cirurgia, foi perfeita, só que depois de uma semana eu tive uma fístula, então tive que fazer vários processos cirúrgicos depois, na totalidade foram 7. Você ter o acompanhamento do especialista, da equipe multidisciplinar é fundamental, porque para mim fez total diferença. eu lembro que quando ela sair para ir para a sala de cirurgia, essas coisas marcam, né? Ela indo, entrando para a sala de cirurgia e a gente tem que ficar esperando, isso marca. Medo, sim, eu sou uma pessoa muito religiosa e eu tenho muita confiança. Eu sabia que estava em boas mãos. Isso conforta a gente. Eu não senti dores pós-operatórios depois, claro, da primeira, né, cirurgia. Foi bem tranquilo e eu não tenho como falar que eu não operaria. Então, e esse planejamento é muito legal, é muito bom porque deixa a gente mais confiante também. Então, óbvio, né, porque a gente não tem, quando a gente vê aquela situação, fica um pouco preocupado, mas eu tinha certeza que ia dar tudo certo.